Amigo e amiga, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao nosso programa O Abraço. Hoje, mais uma vez, nos reunimos para vivermos um momento especial na presença de Deus. Um momento para orar, um momento para meditar, um momento para agradecer e um momento para confiar. Talvez o seu dia tenha sido difícil, como muitos outros também. Talvez estejas à procura de uma resposta, de conforto, ou apenas estás à procura simplesmente de um bocadinho de paz. Um pouco de paz para o seu coração. Então, este programa, O Abraço, foi pensado para si. E ao longo desse encontro, desejamos levar até a sua casa. Desejamos levar até o seu coração uma mensagem de esperança, de fé, de amor. Sabe por quê? Porque Deus continua a falar aos nossos corações. E Ele continua a abraçar cada pessoa com uma infinita ternura. Por isso, seja bem-vindo ao nosso programa O Abraço. Como sempre, temos algo para oferecer. São poucos, vamos ser sinceros. São poucas as televisões que oferecem qualquer coisa. Mas a Novo Tempo, isso é um segredo. A Novo Tempo oferece qualquer coisa em todos os seus programas. Olha esta revista fantástica. Sobre doutrinas. O que a Bíblia nos fala sobre a morte. O que a Bíblia nos fala sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. O novo céu e a nova terra. O batismo. Muitos têm dúvidas. Qual é o batismo que é o verdadeiro? A Bíblia nos dá a resposta. Fala sobre o domingo na Bíblia, o sábado e tantos outros temas pertinentes e importantes. E que através desse guia de estudo poderás encontrar muitas respostas unicamente através da Bíblia. Esse é um guia de estudo. E esse guia de estudo pode ser seu simplesmente se entrar em contato conosco. Através do número 933, exato, 9, é isso mesmo, 92, 91, é isso mesmo, 933, 93, 92, 91. Muito obrigado mesmo. Pois, então, mande para nós. Mande-nos uma mensagem e nós enviaremos pelo correio. Tá bom? Essa revista pode ser sua dentro de alguns dias só. Não custa rigorosamente nada. É grátis. O Pai Natal não passou em dezembro. Novo Tempo, todos os dias, oferece qualquer coisa. Mas também, esse também é um programa muito especial em que nós oramos uns pelos outros. E muitos pedidos chegam até nós. E agradecemos muito são dezenas de pedidos que chegam quase diariamente. Amigos e amigas que acompanham o nosso programa. Alguns se sentem sós, vivem uma solidão tremenda, estão à procura de respostas. Então entram em contato conosco. Fazem-nos companhia, mandam-nos seus pedidos de oração. Sabe, é um prazer tão grande podermos orar por esses pedidos. E agradecer e louvarmos a Deus. E Deus, no seu devido tempo, responde também. Porque nós acreditamos num Deus vivo, um Deus que é real. Porque a Bíblia nos fala de um Deus que é real. Um Deus que está próximo. Um Deus que está próximo de si. Um Deus que compreende a sua dor. Um Deus que compreende a sua aflição. A sua angústia. E Satanás muitas vezes nos assola com tantas e tantas dificuldades, com tantos e tantos problemas. Mas Deus é muito superior a ele. Pois Ele nos pede para orarmos uns pelos outros.
de que o seu pedido possa chegar até nós, seja através do telefone, através do número 933 93 92 91, ou através do site orar.novotempo.pt. Também pode mandar através deste site, ou então através do QR Code e que aparece embaixo do seu ecrã. Busque o seu telemóvel, ok? E aponte para o ecrã e vai logo aparecer uma página onde você poderá preencher, colocar os seus dados e nos pode enviar. E nós aqui iremos receber com muito gosto os pedidos de oração. E nós iremos orar por si. Iremos orar pela sua família. Iremos orar para os problemas que o perturbam, que o preocupam. É verdade que nós não podemos trazer todos os pedidos, porque são dezenas que nos chegam diariamente. Não podemos colocar neste quadro, mas selecionamos alguns. Agora, os outros não significam que não iremos orar. Vamos continuar a orar por eles, sim. E à medida que o Senhor vai respondendo, por favor, também manda-nos esta mensagem. Diz, olha, tinha esse problema, vocês oraram, nós oramos aqui e Deus respondeu. Nós selecionamos apenas aqui alguns nomes. A dona Maristela Rios, ela pede para que nós possamos orar pela sua família. Sabe, dos muitos pedidos também que nós recebemos são comuns. Ela aprecia e gosta da sua família. Ela pede proteção, pede uma bênção muito especial pela sua família. Olha, que Deus possa abençoar grandemente a sua família, amiga Maristela Rios. Tá bom? Nós iremos colocar o seu nome aqui no nosso quadro. Todas as semanas ele é preenchido. Também nós iremos orar pelo amigo Eduardo Pimenta. Amigo Eduardo Pimenta, ele pede para que possamos orar pelos jovens, pela Valéria, pelo Charles, para que conheçam a palavra de Deus. Ai, que pedido tão espetacular esse aqui. É o Senhor que está satisfeito, está feliz, porque ama Jesus, porque ama a Deus. E Ele pede realmente para que esses jovens possam também conhecer, possam também sentir a alegria que eles sentem por conhecerem Jesus. Olha, vamos pedir para que o Espírito Santo possa incomodar o coração da Valéria e do Charles. Nós não temos poder. E nós não há poder absolutamente nenhum, mas Deus tem todo o poder. E vamos pedir para que Deus realmente possa incomodar o coração desses jovens. Tá bom? Iremos orar pelo pedido do Sr. Eduardo Pimenta. Também vamos orar pela Dona Antônia Soares. A Dona Antônia Soares, ela pede uma oração por ela e também pela sua família. Que Deus abençoe grandemente a Dona Antônia Soares. Que Deus possa abençoar grandemente a sua família também. Que o Senhor possa livrá-la, possa proteger todos os seus. Tá bom? E que a bênção do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre toda a sua família também. Nós iremos orar também por ela, pela Dona Antônia Soares. E por último também nós iremos orar pela Julie. Ela simplesmente colocou o nome Julie e nós iremos orar pela Julie. Ela pede para que orem pelo seu filho. Dona Julie, que Deus abençoe. Que Deus dê sabedoria do alto para que a senhora possa continuar a educar o seu filho, quem sabe nos caminhos do Senhor, que possa dar sabedoria do alto também para que o seu filho possa ser um menino obediente à sua mamãe e que Deus vos abençoe grandemente como família. Tá bom, Dona Julie? As bênçãos de Deus para si. Vamos colocar também aqui neste altar. Chega o momento. Nós podemos orar. Junto à sua família. Eu vou esperar alguns segundos. Tá bom? Se nós estiverem juntos, chama a sua família. Vamos fazer essa pequenina pausa para nós podermos orar por os pedidos aqui e também orar também por si que nos acompanha lá em casa. Pode ser? Muito bem. Vamos orar. Amado Pai que habita nos altos céus, é com gratidão que
estamos aqui diante da sua face para podermos mais uma vez expressar a nossa gratidão. A gratidão porque o Senhor cuida de nós. Nos bons e nos maus momentos, o Senhor está sempre presente. Quantas vezes nos sentimos tão sós? Seja no trabalho, na escola, em casa. Aqueles momentos menos bons, momentos tristes, mas o Senhor está sempre conosco. E obrigado, bom Deus, o Pai, também pelos pedidos que foram mencionados aqui no nosso programa. Que a cada um deles, seja para a família, seja por cada um deles também. Querido Pai, que a todos os pedidos que o Senhor possa dar a devida resposta para a tua honra e glória, nós o fazemos apenas. Reconhecemos, bondoso Pai, que em nós não há poder absolutamente nenhum, mas todo poder vem do alto. Senhor, mais uma vez, abençoa-nos, abençoa os amigos e as amigas por quem oramos, os pedidos que já chegaram até nós, mas também, Senhor, oramos pelos muitos pedidos que chegam a nós diariamente, que não estão aqui porque não temos espaço suficiente, mas que estão em nossas mãos também, estão nas mãos dos guerreiros de oração. Por isso, bondoso Pai, também pedimos para todos os amigos que nesse momento estão a ver este programa, que o Senhor os abençoe, que o Senhor possa também ir ao encontro das suas necessidades. E obrigado porque a nossa família vai crescendo cada vez mais. Por isso essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos e te louvamos no santo e bom nome de Jesus. Amém. Como disse, os seus pedidos podem chegar até nós também, através do número 933-939291. Não esqueça. Ou através orar.novotempo.pt. Do QR Code também, aponte o seu telemóvel no ecrã e vai aparecer essa pequenina ficha, esse pequeno cartão para poder preencher. E os seus pedidos chegam até nós e iremos receber com muito prazer. Com muito prazer. E iremos orar por si. A hora passa no instante. Daí que vamos fazer um curto intervalo, muito curtinho, tá bom? Para que possamos novamente estar juntos aqui e podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Até já. Não mude de canal. Aquele abraço. Até já. TV Novo Tempo, o canal da Bíblia, o canal da Esperança. Bem-vindo à segunda parte do nosso programa. Quero meditar consigo uma passagem que nós encontramos no livro de Lucas, o capítulo 7, o versículo 11 até o versículo 17. Olha, essa é uma das histórias fantásticas que a Bíblia realmente tem. E nós vamos ler esse texto, tá bom? Não é muito longo. Nos diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E quando chegou-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse-lhe: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E o entregou à sua mãe. Uau! E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Lucas, como nós acabamos de ler, descreve aqui duas multidões que caminhavam em direções opostas. Uma multidão seguia Jesus, carregando esperança, carregava alegria, e ia em direção à cidade, e eu diria, era o cortejo da vida. E a outra multidão seguia um caixão e carregava dor e uma profunda tristeza. Saía da cidade em direção ao cemitério que ficava a cerca de 500 metros de distância.
500 metros do portão da cidade. E eu diria, era o cortejo da morte. E uma vez que a estrada era única e os dois cortejos, tanto da vida como o da morte, encontraram-se perto da porta da cidade. A vida e a morte. A esperança e o desespero. O céu e a tragédia humana. E sempre que Jesus encontra aquilo que está morto, algo pode ressuscitar. A mulher do texto que nós acabamos de ler, ela carregava consigo 3 dores extremamente profundas. Nos diz o versículo 12. Ela era viúva, perdeu o seu único filho e ficou sem o sustento, sem a proteção e sem futuro. Vemos descritos aqui neste simples versículo, eu chamaria mesmo o cúmulo do sofrimento. Na cultura judaica daquela época, isso significava vulnerabilidade extrema. Ela não pediu um milagre. Ela não fez uma oração registrada. Ela apenas chorava. Mas Jesus viu aquilo que ninguém podia resolver. É impressionante como Jesus vê a dor que os outros não conseguem curar. E o Senhor, vendo-a, que moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão por ela. Lucas 7, versículo 13, diz que a palavra compaixão aqui no original transmite a ideia de algo que mexe profundamente o interior. As entranhas. Jesus não apenas observa a dor à distância ou de perto. Ele sente a dor. Existem muitas pessoas. Existe muita gente que vê apenas um funeral. Que vê apenas um funeral. Mas Jesus via uma mãe destruída. Uma pessoa que... Há pessoas realmente que sorriem por fora, mas que carregam funerais por dentro. Talvez algum sonho desfeito, algum sonho que tenha morrido. A fé, a confiança em Deus, que com o andar do tempo e uma vez que ela não foi alimentada, esfriou. Um casamento que perdeu a sua graça, morreu. A esperança acabou. A alegria desaparece. Ou desapareceu. Sabe, mas para Jesus, nada, mas absolutamente nada passa despercebido. Jesus toca aquilo que todos evitam. O versículo 14 diz que chegando-se, tocou o esquife. Tocou o caixão. Tocou aquele corpo morto. É verdade que, segundo a lei judaica, tocar em um morto trazia impureza cerimonial. E todos se afastavam da morte. Ninguém queria estar perto, queriam manter distância. Mas Jesus se aproxima. Simplesmente porque a santidade de Cristo é bem maior que a contaminação da morte. O pecado contamina o homem, mas Jesus transforma aquilo que toca. Ele tocou leprosos. Ele tocou o cego. Ele tocou, abraçou os endemoniados. E agora ele toca um defunto. Toca um morto. Onde Jesus toca, algo muda. E Jesus tem autoridade sobre a morte. E diz, jovem. Ele dirige aquele jovem específico que estava morto. Aquela criancinha. Jovem. A ti te digo, levanta-te. É a voz de Deus que arrepiante esse texto.
É a voz de Deus que penetra nos ouvidos do morto e o morto ouve. Aquela mãe gritou. Aquela mãe exclamou, chamou pelo seu nome, mas o menino não abriu os seus olhos. Jesus simplesmente olhando para aquele morto disse, jovem, te digo, levanta-te. Jesus não fez um ritual. Jesus não gritou. Jesus não lutou contra forças espirituais. Ele apenas falou. Porque a morte escuta a voz do Criador. A morte escuta a voz do Criador. Vai chegar também aquele dia em que Jesus vai regressar nas nuvens do céu e através do som da trombeta de Deus, sabe, diz que os mortos ouvirão a sua voz. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse mesmo poder que no passado, durante a criação, disse, haja luz e houve luz. É este mesmo Jesus que também disse a esse jovem, jovem, a ti te digo, levanta-te. Talvez existam algumas áreas mortas na sua vida. Talvez a sua vida espiritual, talvez a sua vida de oração, talvez o seu ministério, a família, algum propósito. Mas uma palavra de Jesus, uma simples palavra de Jesus, ainda pode restaurar. Por isso hoje, colocamos aos teus pés a Maristela Rios, o Eduardo Pimenta, a Valéria, o Charles, a Antônia Soares, a Julie. Todos eles também precisam de ti e clamam. O Senhor ainda tem poder para restaurar as suas vidas. Também pode restaurar a sua vida. Prezado ouvinte, você que me acompanha lá em casa. Aquilo que para os homens era o fim da história tornou-se um cenário de uma manifestação da glória de Deus. O mesmo Cristo que para um funeral em Naim continua capaz de interromper processos de derrota. Ainda pode restaurar sonhos e trazer vida àquilo que parecia morto. Porque quando Jesus encontra a nossa dor, o luto pode se transformar em alegria. O desespero pode se transformar em esperança. A morte em Jesus ainda é aquele... Jesus é aquele que faz o impossível para acontecer. Ele faz o impossível, porque Ele é Deus. Prezado amigo, prezada amiga, que o Senhor o abençoe. Não baixe os seus braços. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, as dificuldades que estejas a viver, confia no Senhor. Confia em Deus. Aquele abraço para si. Quero apenas relembrar, tá bom? Ainda temos. Ainda tem aqui, nas minhas mãos, essa revista que podemos colocar no correio hoje. Podemos colocar no correio. Você simplesmente entra em contato conosco através do número 933-939291. Volto a repetir. 933-939291. Essa revista pode ser sua. E desejo realmente de todo o coração que possa receber, possa ler e que possa ajudar no seu crescimento espiritual. É uma oferta da Novo Tempo. Imagina, a Novo Tempo oferece muitas revistas. Essa é mais uma. É mais uma para poderes ler lá em casa. Sozinho, com os seus. É um guia de estudo. Mas também pode chegar até nós os vários pedidos de oração. Tá bom? Pode enviar o seu pedido de oração. Através do número também 933 93 92 91 ou através do site orar.ucc.org.
novotempo.pt e através do QR Code aponta lá o seu telemóvel e vai aparecer essa ficha, poderá preencher. E teremos muito prazer e muito gosto poder receber o seu pedido de oração. E nós aqui, equipe Novo Tempo, os guerreiros de oração, pessoas que gostam de orar, sendo um prazer enorme de orar. E eles irão orar por si, irão orar pela sua família. Bem-vindo à família Novo Tempo. Essa família da Novo Tempo. É um prazer tê-lo do outro lado. Mas você já faz parte da nossa família e nós gostamos muito de si. Gostamos muito da sua companhia. Desejo para si, para sua família, as mais ricas bênçãos de Deus. Que Deus o abençoe. E se Deus quiser, estaremos novamente juntos no próximo programa. Mas até lá, aquele abraço. Aquele abraço bem apertado. Muito bem apertado mesmo. Que Deus abençoe. E muito obrigado por tudo.